Oi, pessoal. Hoje nós faremos a hora de resolver problemas na apostila, lá das páginas 131, 132, 133 e 134. Só que antes de vocês estarem resolvendo essas situações, problemas, eu vou dar para vocês alguns exemplos de como vocês devem estar realizando o cálculo utilizando a fração, tá? Que será novidade aí para vocês. Pessoal, esses exemplos eu vou pedir para vocês estarem também anotando no caderno, para vocês sempre estarem olhando, né, caso precise, na hora de estar resolvendo esses probleminhas, porque a gente vai utilizar muito isso aí ainda, tá? Então, olha só. Cálculo com fração. Primeiro exemplo que a Pro vai dar fala assim: numa sala com 25 alunos, um quinto usam óculos, tá? Então, pensa lá, numa sala com 25 alunos. Não é todo mundo que usa óculos. Ele está falando que apenas um quinto dessa sala toda que usam óculos, né? E está perguntando quantos, então, que usam óculos. Então, pessoal, a gente vai ter que realizar um cálculo para descobrir quanto que essa fração um quinto quanto que esse um quinto vale em relação a esse total de alunos, a esses 25 alunos. Então, olha só o que a gente vai fazer, né? Então, o que ele quer saber é um quinto de 25, né? Porque um quinto de 25 usam óculos, tá? Então, a gente vai transformar esse um quinto de 25 que usam óculos, nós vamos escrever isso matematicamente. Então, olha só. Um quinto de... Esse D, na matemática, ele significa multiplicação, tá? Então, no lugar do D, a gente coloca o sinal de multiplicação e, né, coloca o 25. Então, vai ficar um quinto vezes 25, tá bom? Então, a gente escreveu aqui matematicamente o que o exercício está pedindo, o que a situação problema está pedindo. Agora, eu vou mostrar para vocês, eu também preciso que vocês anotem isso no caderno e façam, tá? Toda vez que vocês forem resolver situações, problemas, porque fica mais fácil de vocês não esquecerem que precisa ser feito. Então, olha só. Primeiramente, a gente vai pegar o número 1 e a gente vai multiplicar pelo 25. Tá vendo a flechinha aqui que a Pro fez e colocou o sinal de multiplicação? Façam isso também no caderno de vocês, na hora que vocês forem anotar essa situação problema, tá? E olha a parte de baixo. O 25, a gente vai dividir, ó, a flechinha, pelo número de baixo da fração. A gente vai pegar o 25 e vamos dividir por 5, tá? Então, agora a gente vai juntar tudo isso para vocês verem como vai ficar. Olha só. Vai ficar 1 vezes 25, olha lá, 1 vezes 25, dividido por 5, tá? Então, vocês sempre vão escrever nessa ordem, lembrando que o número de cima multiplica e o número de baixo divide da fração, tá? Então, sempre vai ficar, primeiro multiplica e depois divide. Multiplica quem? O número de cima e divide quem? O número de baixo da fração. Montou bonitinho, agora a gente vai calcular normal. Então, olha só, 1 vezes 25 é 25, né? Dividido por 5. Vocês vão lá, monta a continha do lado, 25 dividido por 5 é igual a 5. Pronto, já resolvi a minha situação problema. Então, vamos colocar a resposta? Quantos usam óculos? 5 alunos usam óculos nessa sala de aula, tá? Então, pessoal, ó, percebam que não é uma coisa difícil. O que vocês, né, precisam guardar na cabeça mesmo essa sequência aqui do que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito depois, tá? Que é aqui as flechinhas que a Pro falou para vocês, que é importante que vocês sempre devem estar fazendo para não esquecer, ó. Flechinha de cima multiplica, flechinha de baixo divide. Montou aqui como deve ser feita a conta, realiza a conta, 1 vezes 25, 25, 25 dividido por 5, pronto. Já realizou e já encontrou a resposta do problema, tá? Vamos ver um segundo problema, ó. Vocês vão ver que é super igual. O segundo exemplo, olha só. Numa sala, agora com 27 alunos, 2/3 não vieram à escola hoje. Quantos alunos faltaram, então, né? Então, vamos pensar. Num certo dia, numa sala que tem 27 alunos,
uma parte desses 27 alunos, eles faltaram na escola. Como que está representando essa parte de alunos? Por fração. Então, 2/3 não vieram na escola hoje. Então, quantos alunos que faltaram, né? Então, a gente vai realizar aquele cálculo para ver quanto equivale esse 2/3 do total de alunos. Então, a mesma coisa, ó. Então, o exercício está falando que 2/3 de 27 alunos faltaram, tá? Vamos escrever isso matematicamente, olha lá. Mudando o D por multiplicação. Então, ficou 2/3 vezes 27, tá? Então, olha só, a gente vai multiplicar o de cima e dividir pelo de baixo, tá? E não se esqueçam de colocar as flechinhas, como eu falei para vocês. Então, olha só, 2 vezes 27 e o 27 é dividido por 3. Então, guarda isso na cabeça. O de cima multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo, tá? Então, montei aqui o meu cálculo, 2 vezes 27 dividido por 3. Agora, eu vou realizar o meu cálculo. Então, primeiro a gente faz a multiplicação. 2 vezes 27, ó, 54, tá? Vocês também podem estar realizando aí o cálculo no caderno. E agora, eu vou fazer o 54 dividido por 3. Pessoal, sempre nessa ordem, tá? Primeiro multiplica, depois divide. Não vai querer dividir primeiro e depois multiplicar, tá? Senão não vai dar muito certo aí. Então, multiplica primeiro e divide depois, tá? Então, olha só, 54 dividido por 3 é igual a 18. Pronto, já consigo dar a resposta dessa minha situação problema. Quantos alunos faltaram? Faltaram 18 alunos, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês esse segundo exemplo, para caso vocês precisarem, vocês estarem consultando para estar realizando agora as situações, problemas da apostila, tá? Então, a gente vai começar lá na página 131, eu vou dar uma breve explicação para vocês, o que vocês precisam estar fazendo, tá bom? Então, olha só, não podemos desperdiçar. O uso dos recursos da natureza deve ser feito com inteligência. Número 1. Os alunos do quarto ano compraram 18 baldes para captar água da chuva e poder reutilizá-la. Pensando no uso desses baldes, fizeram a classificação que se vê abaixo. Então, as cores do balde, ó, amarelo, vermelho e azul. Os baldes amarelos é a limpeza de pátio, né? Eles vão utilizar aquela água da chuva para limpar o pátio. Do balde vermelho, eles vão utilizar para limpeza de banheiros. E do balde azul, eles vão utilizar a água para regar as plantas, para rega de plantas. Olha o que está falando aí, pessoal. Considere o conjunto de 18 baldes, pinte 1/3 dos 18 baldes de amarelo e 1/3 dos 18 baldes de vermelho, tá? Então, quanto será que equivale 1/3 dos 18 baldes? 1/3 de 18 baldes. O que vocês vão ter que fazer para saber? Ter que realizar o cálculo igual daqueles exemplos que eu dei para vocês estarem anotando no caderno, tá? Pessoal, aí na apostila de vocês, pelo menos na minha, tá? Não tem muito espaço para vocês estarem realizando esses cálculos aí que está precisando fazer para vocês descobrirem, para vocês pintarem depois os baldes. Então, podem fazer no caderno, tem mais espaço lá, tá? Então, ó, vocês precisam descobrir quanto que é 1/3 dos baldes para vocês pintarem de amarelo e também 1/3 dos 18 baldes para vocês pintarem de vermelho. Então, realize o cálculo e pintem os baldes. E depois ainda, pessoal, tá pedindo para vocês escreverem qual é a fração que representa os baldes azuis. Então, tem lá os desenhos dos baldes. Tomem cuidado, tá? Que a gente sabe que lápis de cor não dá para apagar. Então, façam primeiro, em vez de vocês já pintarem, só pega um lápis de escrever, né, que dá para apagar, e escreve amarelo no balde, escreve azul, escreve vermelho, e depois que vocês assistirem um vídeo da correção, que vocês vão ver se está certo ou se está errado, aí sim vocês pintem, tá? Porque eu fico meio preocupada de vocês
pintarem errado e depois não dá para apagar o lápis de cor, tá? Então, por enquanto, não pinta, só escreve em cima do balde a cor que tem que ser, com lápis de escrever. Depois que vocês assistirem a correção, aí sim vocês podem pintar com lápis de cor mesmo, que daí vai ter certeza que vai estar correto, tá? Então, olha só, 1/3 dos baldes é amarelo, 1/3 dos baldes são vermelhos, tá? Descobriu quantos são cada um? Vocês vão ver quantos baldes vão sobrar. Quantos baldes vão sobrar? Vocês vão conseguir escrever a fração que representa, que são os baldes azuis, tá? Vocês vão perceber que é bem fácil, bem simples de perceber isso daí depois que vocês pintaram os baldes de amarelo e de vermelho, tá certo? Página 132, atividade número 2. Todos os alunos, funcionários e professores da escola estão envolvidos na tarefa de proteger o nosso planeta, como, por exemplo, encontrando maneiras de reduzir a produção de lixo. Resolveram juntar garrafinhas de água usadas no recreio para proceder à sua higienização e posterior reuso. Represente, por meio de desenho, as 36 garrafinhas que juntaram, tá? Então, gente, olha só. Tem um espaço aí para vocês estarem desenhando as 36 garrafinhas, tá? A Pro já desenhou aqui, ó, já peguei desenhado aqui, né? Então, façam do jeitinho de vocês, não precisa ficar perfeito, mas façam, depois contam para ver certinho se tem as 36 garrafinhas, tá? Agora, responda. Letra A. Se a turma do terceiro ano reutilizou 1/6 do total coletado, quantas garrafinhas isso representa? Então, aqui na letra A, a gente precisa descobrir quanto que é 1/6 das 36 garrafinhas, tá? Realizem um cálculo bonitinho, não se esqueçam de colocar as flechinhas, tá bom? Agora, na letra B, a turma do quinto ano reutilizou 1/6 do total das garrafinhas. Quantas garrafinhas deixaram de ir para o lixo? Então, na letra B também, ou realiza o cálculo ou observa a letra A, porque vai ficar igual, daí não tem necessidade de fazer 2 vezes a mesma conta, tá? Então, vejam aí, analisam certinho que para não, né, precisar fazer a mesma conta 2 vezes, tá? E a letra C. Responda com números na representação fracionária. Então, vocês têm que responder aqui na forma de fração. Letra A. Total de garrafinhas reutilizadas. Então, façam assim, pessoal. Primeiro, faça o total das garrafinhas reutilizadas utilizando o número normal. E depois, vocês tentem escrever em forma de fração, tá? Pelo menos tenta. Se não conseguir, depois, na correção, a Pro explica melhor como deveria ter sido feito. E na letra B, garrafinhas que ainda não foram reutilizadas, tá? Então, quantas garrafinhas não foram utilizadas? Lembrando, né, que tinha um total de 36 garrafinhas, o terceiro ano utilizou uma quantidade, o quinto ano reutilizou uma outra quantidade. E aí, na letra B, vocês vão realizar um cálculo para responder quantas garrafinhas ainda não foram reutilizadas e também tentar escrever isso em forma de fração, tá? Pessoal, agora na página 133 tem a leitura e escrita de números, tá? E tá pedindo para vocês completarem os espaços em branco da tabela de acordo com o que está sendo pedido. Então, olha só, tem aí a escrita do número na representação fracionária, então tem, né, as frações, escrita por o número por extenso, escrita do número por extenso, como se lê essas frações, e depois tem a representação da fração pela pintura, tá? Então, das três maneiras que a Pro já explicou para vocês sobre fração, vocês vão completar esse quadro aí, tá? Então, olha só, na letra A tem a fração, tem como se ler a fração e vocês vão pintar aí as garrafinhas que equivalem a essa fração. Já na letra B, tem a fração, mas não tem a escrita por extenso, tá? Então, vocês vão ver tudo aí certinho que está faltando e vai completar certinho esse quadro aí com as informações, tá bom? Pessoal, agora na página 134 tem a sua criação. Tá dizendo assim: a professora Maria, para desafiar novamente seu grupo, pegou o baralho das frações propondo uma última atividade.
Olá, alunos, temos esta figura. Ela está dividida em quantas partes? Então, tem uma figura aí, vocês têm que contar em quantas partes ela está dividida. Aí ela fala assim, gostaria de pintar 4 partes deste todo. Como posso representar isso no código fracionário e no código com vírgula? Então, vocês vão pegar um lápis de cor e vocês vão pintar 4 partes dessa cartinha, tá? Pintou 4 partes? Tem um espaço aí na frente que vocês vão representar esse desenho em forma de fração, tá? No código fracionário é em forma de fração, e no código com vírgula, que é o número com vírgula que vocês também já sabem representar aí, tá bom? E agora embaixo fala, qual é a função de cada um dos algarismos da escrita fracionária? Qual é a função da vírgula ao escrever números decimais? Então, pessoal, para responder essa perguntinha aqui, ó, é tudo que a Pro já explicou para vocês. Está perguntando qual que é a função dos números da fração. Então, o número de cima da fração, ele representa o quê? O número de baixo da fração, ele representa o quê? Vocês vão anotar isso aí. Depois, do número com vírgula. Qual que é a função da vírgula, né? Qual é a função do número direito da vírgula? Qual é a função do número esquerdo da vírgula? Vocês vão fazer essas anotações aí na página 134, tá? Meus amores, então, hoje é essa nossa aula. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá? Para a já poder ajudar vocês, certo? E a gente depois conversa mais um pouquinho na nossa aula online, tá bom? Então, um beijo, façam todas as atividades e até mais!